Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Para hoje nós iniciarmos essa pintura, esse risco, vamos hoje pintar essa almofada, parte desse lençol, o patinho e o coelho. Vamos começar umedecendo o tecido. Hoje eu vou usar um borrifador. Da outra vez eu usei a buchinha, dessa vez também vou usar, mas eu vou molhar o meu tecido com o borrifador. Vou colocar a água e depois, olha, eu venho com a minha buchinha passando, tentando puxar essa água para que fique espalhada de uma forma uniforme. Olha só, vou molhar todo o espaço onde eu desejo que fique a pintura e vou passando a buchinha para ajudar a espalhar essa água. Agora, com o meu tecido assim, olha, bem úmido, tá vendo? Dá para sentir bem a água na mão, não é escorrendo, é bem úmido. Eu vou pegar lilás seco, meu pincel número 18, e vou começar a passar nesse travesseiro, nessa fronha dele, né? Eu vou enchendo isso aí, vou encher toda a parte do travesseiro, sendo que você pega pouquinha tinta. Como está úmido, você não precisa levar muita tinta. Um pouquinho só, olha, você vai puxando, já vai espalhando bem. Observe que eu vou passando o pincel, enchendo esse travesseiro e vou passando o pincel nesse encontro do risco com o lado de fora, com o ursinho. Eu não vou deixando um contorno muito certinho, não. E também não vou levando tinta além do que eu quero, além do travesseiro. Esse será o tom do travesseiro e aí é a intenção, deixar esse lilás seco aí dentro. Agora, com terra queimada, pouquíssima tinta, terra queimada é uma cor bem forte, eu vou fazer o contorno dele. Olha só. Vou fazendo esse contorno, vou colocando as sombras onde eu quero, vou puxando essa tinta, já deixando assim sombreada. Depois ela vai espalhar um pouco, mas para agora eu já vou deixando como eu quero que fique esse desenho. Preciso lembrar que eu não vou pintar esse tecido inteiro. Então, em alguns lugares, eu já vou sumindo essa tinta, vou esfumaçando ela e deixando ela já aqui desaparecendo no tecido. Por que eu molho quando eu vou pintar assim um desenho infantil grande? Porque você já pensou em pintar esse desenho que ele é grande, encher isso tudo de tinta? Quando a tinta seca, ela fica muito endurecida, deixa o tecido um tanto endurecido, mais desagradável ao toque. E quando a gente umedece o tecido, ele fica mais suave, a pintura fica pintado o tecido, no entanto, fica bem leve. Quase como se você não tivesse colocado muita tinta ali, não tivesse enchido todo aquele espaço de tinta. Então, quando eu vou pintar um desenho assim grande, eu gosto às vezes de fazer isso. Também, claro, depende de que desenho eu esteja fazendo. Olha só, que eu vou esfumaçando isso aí. Coloquei esse terra queimada e vou unindo ele a esse lilás seco. Não é porque o tecido está úmido, que ele vai se espalhar de certa forma, que você deixe lá, coloque a tinta e deixe. Não. Você já dá uma puxadinha, já dá uma ajuda para unir essas tonalidades. Olha só que eu passei por toda essa região que eu quero de sombra, no em volta, já fui sumindo nessa parte de baixo. Vou buscando deixar o meu desenho como eu gostaria que ele ficasse se o tecido tivesse aí seco, tá? Então, eu vou espalhando bem, tirando todo o excesso. Observe que eu passo o pincel até no encontro entre o lado de fora do travesseiro, do ursinho e do lado de dentro. Esse cartãozinho aí, eu também vou encher ele com branco. Não vou deixar excessos, vou só encher o espaçozinho dele para que ele se perca um pouco entre essas tonalidades também. E vou marcar todo esse espaço. Não vou pintar o ursinho. O ursinho será feito o menininho que eu pintei no outro vídeo. Ele será pintado depois
Posso até usar a tinta um pouco mais umedecida, como ele é bem grande, para não ficar muito duro o tecido de tinta com acúmulo de tinta, mas ele a gente vê depois. Para agora, olha, eu tô pintando esse cartãozinho aí com o branco, tô fazendo um leve contorno com o sépia, para ficar um sombreado. Na hora de fazer coisas assim menores, pegue pincéis menores, mas para esses desenhos assim, com tecido úmido, é bom você ter um pincel mais, com pelinho mais alongado, mais macio, tá? Não pega aquele pincel do pelinho muito curtinho, muito durinho, não. Esse daí, ele tá com o pelinho mais inteirinho, tá menos usado, vamos dizer assim. Eu passei nessa dobra desse lençol, eu passei branco, tá molhado também, saí puxando bem essa tonalidade branca. O branco, às vezes, ele dá uma manchadinha, se o tecido for de outra cor. No caso, esse meu tecido, ele não é branco, né? Olha só que o branco já está se espalhando por aí. E se esse branco der uma manchadinha, você vai deixando de secar e vai olhando. Se ele der uma manchadinha, molha novamente e passa mais uma quantidade de branco, tá? O lençol, essa parte aí, onde ficam os bichinhos, eu vou encher com rosa bebê. Veja que eu coloquei um pouquinho mais de água, tá quente, bastante quente aqui. Já está evaporando essa água que coloquei anteriormente, então eu estou colocando um pouquinho mais. A gente já começa a perceber que esse branco tá se espalhando bem, tá vendo? As outras tonalidades não aparecem muito, o branco apareceu mais. Vou colocando, olha, uma boa quantidade de tinta, mas eu vou tendo cuidado de espalhar bem. Se você tiver com um pincel duro nessa hora, os pelos bem durinhos, ele vai ficar riscado. Por isso a importância de você pegar um pincel assim maiorzinho, com pelos maiores e mais macios. Vou colocar esse rosa bebê, olha, em volta desses bichinhos, desse patinho, desse coelhinho, e por essa parte que cabe ao lençol. Agora, com rosa escuro, eu vou fazer uma sombra embaixo dessa dobrinha desse lençol. A parte dele de cima foi branco, essa parte de baixo, essa parte maior que eu tô pintando, foi rosa bebê, e agora eu estou fazendo uma sombra com rosa escuro. Olha só. Todo esse cantinho, embaixo dessa dobra, eu vou escurecer com esse rosa escuro, sempre com um pincel com pelos mais alongados e mais macios. Vou fazer também uma sombra para esses bichinhos que estão aí. Essa sombra eu vou deixar ela mais concentrada para esse lado esquerdo. Olha só, a parte de baixo e esse lado esquerdo. Para esse coelhinho também farei assim, a parte de baixo. E vou passar também um pouco para esse lado esquerdo, uma vez que tem uma descida aí entre o ursinho e os bichinhos nesse lençol. Ou seja, essa parte aí, ela precisa ganhar uma sombra. A curvatura que faz do corpinho, do apoio do lençol no corpinho do ursinho. Olha só que eu vou espalhando bem, embora o nosso tecido esteja molhado, ele vai fazer a sua ação, ele vai espalhar por si sozinho esses tons, mas eu já deixo bem puxadinho, bem esfumaçado, como se fosse para ficar. Eu não deixo a tinta lá de qualquer forma. Olha só, essa região aí eu fiz uma certa depressão, como se fosse o movimento do corpinho dele, o apoio do lençol sobre o corpinho dele. E vou deixar assim bem marcadinho mesmo. Depois o tecido faz seu trabalho. Olha só como eu estou fazendo. Na emenda entre o rosa e o branco, eu estou dando uma passadinha com o pincel. E do lado de fora também. É bom você fazer isso para não sobrar excessos de tinta. Não precisa de excessos. Veja o resultado depois de seco, isso de um dia para o outro. Olha só.
Borrou um pouquinho, tá vendo? Que era a intenção. Agora, vamos começar a trabalhar já para ir deixando prontinho. Eu vou fazer duas possibilidades. Uma, você usando água para fazer esse contorno, para não colocar esse terra queimada aí puro, só ele, porque o terra queimada ficaria muito forte para essa região. Então, para deixar ela mais suave, você poderia estar usando água, pegando quase nada no pincel e espalhando, fazendo esse contorno. Olha só, você pode estar fazendo assim. Mas tem uma coisinha, se você pegar um pouquinho a mais de água, você pode fazer um borrão aí, né? E esse borrão, ele fica marcado, ele não vai se misturar como foi esse outro, esse primeiro que nós fizemos. Ele pode ficar manchadinho, numa mancha lá não muito bonita. Então, para o lado, eu vou colocar uma porção maior de água e vou tentar dar uma borrada nesse tecido, para caso aconteça isso com você, vamos dizer que não tem o clareador, não tem outra possibilidade de estar fazendo esse desenho, vai fazer com água, e o seu desenho borrou. Se isso acontecer, depois a gente vai ver como corrigir isso. O certo seria fazendo assim, com água, pegando quase nada no pincel, olha, e tentando puxar bastante essa sombra, sem levar muita água para não borrar. Mas vai que foi um pouco mais de água e você acabou borrando o seu tecido. Então, eu vou colocar aí água, vou pegar com bastante água isso aí, para tentar dar um borrão nesse tecido. Provavelmente vai borrar. Olha só que já tá até molhando essa parte de cima, tá vendo? Já está mostrando que tá uma porção grande de água. Vou colocar um pouco mais, um pouquinho mais de tinta e um pouco mais de água. A minha intenção realmente é, pelo menos desse lado aí, dar um borrãozinho, pra gente poder tentar corrigir isso depois, tá bem? Vou puxando ainda mais água, basicamente só água, quase nada de tinta. E já tá se mostrando, olha só que essa parte de cima já tá mostrando como se vai realmente fazer um borrão. Mas tudo bem, espero que seja assim. Essa parte aí eu vou misturando mais, quase nada de tinta e de água no pincel. E para todas essas regiões, onde nós já fizemos uma sombra antes, nós vamos fazer também, ou seja, colocar mais tinta aí para deixar mais profunda ainda essa sombra. Para essa região, eu estou usando água também, mas eu estou usando quase nada. Até porque, nas minhas pinturas, eu gosto de usar água. Clareador, diluente, essas coisas eu não costumo usar. Pouco costumo usar. Eu dou preferência realmente ao uso da água. Essa região aí embaixo também vou acentuar a sombra que colocamos anteriormente. Observe que todos os lugares onde coloquei sombra, agora eu estou acendendo isso aí. Esse é um pincel número 8, cortado, lixado, tá? Bem lixadinho, ele tá com o pelo bem curtinho. Nessa hora eu não quero um pincel com pelos maiores, mais macio, porque ele acaba levando uma quantidade maior de água, e isso não me interessa. Me interessa levar bem pouquinho, somente para dar uma leve escurecida por essa região onde já estava escura. Já estava mais escura. Aquela parte de cima onde eu coloquei bastante água, você pode perceber que já está ficando um tanto manchado. Essa região onde eu estou pegando quase nada de água no meu pincel, a pintura está ficando tranquila, como eu realmente gosto. A intenção minha é essa na pintura, e realmente não está ficando manchado. Vou fazer uma leve sombra aí também, em volta desse cartãozinho. E vou também acender a sombra embaixo dessa rosinha, desse botãozinho de rosa. Desse lacinho. Ou seja, por todas as regiões que nós queríamos ter um pouco de sombra,
na nossa primeira pintura, nós vamos acender elas também agora. Olha só, tô pegando uma porçãozinha maior de água, tô puxando mais isso aí. Mas eu acredito que o borrão aí já vai ser bom o suficiente pra gente corrigir depois. A parte de cima ficará para secar e depois a gente vê. Essa parte de baixo, dessa dobra desse lençol, a gente vai pegando o branco. Eu peguei o branco puro dessa vez, não umedeci. Veja que eu tô levando quase nada de tinta no pincel. Eu pego um pouquinho e ainda tiro o excesso na lateral da minha tampinha. Olha só. E vou puxando esse pouquinho de tinta para cima desse lugar que já tínhamos pintado de branco. Essas regiões assim mais altas, eu vou colocando o branco, espalhando. E nessas regiões que estão assim mais descidas, em um relevo inferior, nós vamos colocar um pouquinho de cinza. Olha só, aí eu puxei um pouco mais, sempre tendo cuidado de levar pouquinha tinta, tá? Pouca tinta é importante. Não vá achar que vai ficar faltando tinta na sua pintura, não é bem assim. Agora, com cinza, eu vou dar uma escurecida nessas depressões. Olha só. E essa sombra eu tô puxando ela um pouquinho mais para o lado direito. Vou fazer isso para todas essas depressões e também para a sombra desses bichinhos. A parte onde eles ficam em cima dessa dobra desse lençol. Cuidado com o cinza, leve também quase nada no pincel. Por mais que o cinza não seja assim uma tonalidade tão escura, mas a nossa pintura ela tá muito suave. Se a gente leva uma porção maior para essas regiões do lençol, essas regiões onde nós pintamos para ficar bem suave, de uma tinta um pouquinho que caia um pouquinho mais escuro aí em cima, vai ficar estranho, não fica muito bom não, tá? Observe que até o branco eu levo quase nada, até o próprio branco. Vou fazer aí esse contorninho dessa curvatura, essa dobra, né, que vai para trás do ursinho, do lençol. Sempre com pouquinha tinta, não se preocupe de encher esse meio. Na verdade, essa tinta, a gente vai que fazendo esse contorno e puxando para cima desse meio. Lembrando que naquela primeira pintura que a gente fez, a gente molhou, passou o branco, não é? E esperamos secar. Se o seu branco ficar um pouquinho manchado, não se preocupe. Deixa ele secar bem, aí você molha novamente e passa outra vez o branco. Você não precisa esperar 12, 24 horas para fazer isso, não. Você apenas deixa secar. Quando você vê que tá bem sequinho, você dá uma molhadinha em cima do branco de novo, passando para as laterais sempre para que ele possa se espalhar. E passa o branco novamente, tá bem? Agora tô eu aí com cinza novamente, escurecendo aí essas partes que ficam mais um relevo mais inferior dessa barra desse lençol. Essa região aí lateral eu também vou escurecer um pouquinho, pouquíssima tinta. Na hora que você está colocando essa sombra, se o seu pincel tiver um pouquinho, um pelo maior, um pouquinho, tudo bem. Só cuidado para você não borrar as coisas que já estão aí pintadas. E lembrando, leve esse pincel com os pelos maiorzinhos se você não estiver usando água, que é o caso. Eu tô passando o cinza aí sem água. Se eu tivesse usando com água, eu ia levar um pincel de pelos bem pequenininhos, bem acabadinho. Essa dobrinha aí, eu vou encher ela com cinza e vou fazer um contorninho em volta com o branco. Olha só, vou passar o branco aí como contorno e deixar essa região que fica por baixo com o cinza, deixar ela mais escurinho. Observe que o cinza não é um tom assim muito forte, muito agressivo. Agora, gente,
eu vou começar a fazer a sombra desses bichinhos. Estou fazendo uso dessa vez de clareador de tinta para tecido. Em cima eu usei água. Aqui embaixo eu vou usar o clareador para você ver que o resultado também é bom. A água a gente tem que ter um pouco mais de cuidado porque ela pode borrar. O clareador não vai acontecer isso. Olha só, passei o clareador, agora eu peguei o rosa escuro e tô passando o rosa escuro direto no tecido. Mas esse tecido está umedecido com o clareador. Vou deixar essas sombras mais formadas. Olha só, tô com um pincelzinho aí número 4, tô colocando o rosa escuro, tô puxando mais para deixar essas sombras mais fortes, mais marcadas, mas veja que eu tô levando bem pouquinha tinta, quase nada. A ideia não é deixar isso aí com sombra muito escura. Agora, com sépia, eu vou colocar um pouco mais de sombra aí. O lençol, ele é rosa, né? O lençolzinho, ele é rosa. Então, esse rosa que eu coloquei é só para dar uma aprofundada, deixar um tanto mais escuro a região. A sombra em si, ela é o sépia. Então, eu passei o rosa escuro, mas agora eu vou colocar um toquezinho de sépia para deixar essa sombra mais profunda. Pegue um pincel pequenininho nessa hora, porque você vai estar trabalhando os cantinhos, olha, cantinhos muito pequenininhos. E você não pode sair borrando, porque isso aí já é definitivo, você já tá deixando o seu trabalhinho pronto. Vai ficar assim, bem suave mesmo. Eu não vou sair fazendo mais acabamento e acabamento aí. Isso aí já é o nosso tecido ficando, a nossa pintura ficando pronta. Veja como foi feita essa daí, usando o clareador. Nós podemos também, olha, dar uma clareada no rosa escuro e levar ele direto ao tecido, em vez de passar o clareador, depois passar o rosa, enfim. A gente pode já clarear esse rosa escuro, porque a intenção não é deixar ele tão marcado, tão forte. E olha só, para crescer mais isso aí. Poderia estar passando rosa puro, mas em cima do clareador que eu já tinha colocado aí, né, gente? Mas ia correr o risco de ele ficar mais forte do que está ficando isso aí. Então, você pode pegar, deixar a tinta mais suave e passar ela diretamente em seu tecido. E nesse caso, você nem precisa ter passado o clareador na parte de baixo. Olha só, vou eu aí com meu rosa escuro. Quando eu diluí ele um pouco no clareador para tecido, ele ficou numa tonalidade boa. E eu não preciso passar o clareador nesse tecido. Eu vou já colocando diretamente o meu rosa escuro, clareado com o clareador para tecido. Lembra que a gente deu uma misturada em uma porção de rosa escuro com o clareador. Vou puxar ele também por essas regiões. Nessa parte aí de cima, eu só usei a nossa misturinha de clareador com rosa escuro. Eu não passei o clareador no tecido antes de fazer isso, tá? Vou fazendo as marcas das sombras. Veja que o meu rosa que eu clareei, ele ficou numa tonalidade boa, não ficou agressivo. Eu vou fazer o mesmo com o sépia. Coloquei ele no clareador, diluí um pouco, deixei ele mais clarinho. E agora eu vou levar ele para fazer a sombra. Por que eu fiz isso com o sépia? Vocês lembram que eu não passei o clareador para tecido antes, nessa parte aí de cima? Eu passei só na parte lá de baixo. No lugar onde eu passei o clareador no tecido, eu levei as tonalidades puras. No lugar onde eu não passei, eu levei as tonalidades clareadas com uma porção de clareador. E vou fazer essa sombra todinha dessa forma. Quando eu uso a tinta assim, diluída no clareador, eu pinto com um pincelzinho com os pelos mais macios. Quando eu levo a tinta na sua tonalidade, do jeito que vem no potinho,
eu levo ela para o tecido com um pincel mais durinho. Um pincel bem mais, com os pelos bem mais acabadinhos. Aí, eu tô fazendo os coraçõezinhos. Comecei a fazer esse que fica numa parte de sombra. Então, eu enchi ele com rosa escuro e passei um pouquinho de sépia nele. Esses que ficam nessa parte de maior luminosidade, eu vou encher ele só com rosa escuro e vou deixar assim mesmo. Olha só. Vou encher ele com rosa escuro, peguei um pincelzinho mais macio para me ajudar mais. E vou encher ele totalmente com rosa escuro e vou deixar assim, sem contorno, sem nada, só o coraçãozinho formado. Olha a diferença. Para esses que estão se afastando, lembrando que a gente não vai pintar o tecido inteiro, então a gente tem que ir sumindo a tonalidade. Para esses, então, eu enchi com rosa bebê e tô sombreando a parte mais próxima aos lugares mais escuros com o rosa escuro. Veja só, enchi um coraçãozinho com rosa bebê, pego uma porçãozinha de rosa escuro e faço uma sombra nele. Escureço um pouquinho ele e assim eu vou deixando ele mais suave. Os mais próximos a essa parte branca do lençol ficam mais fortes e os mais afastados ficam mais suaves, eles já vão sumindo. E aquele que ficou numa região de sombra, ele ganhou também um pouquinho de sépia para não fugir do contexto do espaço onde ele estava, da sombra onde ele estava. Agora, tinta só de um lado do pincel, eu vou fazer um contorninho aí. Eu vou sumir um pouco com esse carbono que me incomoda um bocadinho. Vou fazer esse contorninho espalhando para cima do lençol. E a tinta pura mesmo, sem água, sem nada, tá vendo? Do jeito que veio do potinho. Espalhe esse contorno, não deixe um contorno marcado. Deixe ele misturado a essas tonalidades que nós pintamos aí. Puxa ele um pouquinho. Essa parte de cima deixa bem mais marcadinha. E assim, olha, gente, para agora ficou. E veja o nosso borrão, como eu queria. Depois a gente vai ver isso. Agora, vamos pintar o nosso patinho. Vamos começar com esse laço. Esse laço, peguei um pincel pequenininho, número 2, cortado, lixado, e enchi ele com azul bebê. Peguei violeta cobalto e vou colocar as sombras para esse lacinho. Vou colocar as sombras e vou deixar ele secar para a gente poder reforçar essa tonalidade, as luminosidades e detalhar melhor o lacinho, tá? Olha só, tô passando os lugares de sombra, fazendo algumas partes ficarem por baixo, outras por cima, com o uso da nossa sombra. Sombra essa com violeta cobalto, lembrando que eu enchi ele com azul bebê. Os lugares onde a fita fica por cima, a gente deixa ela com maior luminosidade. Os lugares onde ela tá por baixo, olha, ganha maior sombra. É o lugar onde nós vamos colocar esse violeta cobalto. Espalhar um pouquinho, deixando sempre aparecer a primeira tonalidade que colocamos, o azul bebê. Assim, a gente vai fazendo as separações das fitas. E ela vai aparecendo bem. Vou fazer esse contorninho aí, para o lado de fora. Vou fazer o contorno também dessa parte aí de cima. Tendo cuidado sempre de levar bem pouquinha tinta na quina do pincel. Porque é um espaço pequenininho. Cuidado para não borrar esse lençol que já está aí pronto. Feito essas sombras desse lacinho, vamos deixar ele aí secando. E depois, a gente volta para ele. Agora, para o nosso patinho, eu vou começar com essa asinha dele, passando uma porção de amarelo bebê. E vou terminar ela com amarelo ouro. Emende bem essas tonalidades e lembrando, a preocupação inicial é fazer logo as emendas.
Principalmente se você tiver numa região assim mais quente, que a tinta vai secar rápido. Vou colocar um toquezinho de sépia, quase nada, para fazer uma sombra aí. Coloque essa porçãozinha só nessa região aí embaixo, espalhe. E agora, com o pincelzinho zero, eu vou fazer uns risquinhos. Esses risquinhos é como se fossem uns pelinhos. Não é um contorno, aquele contorno sério. É como se fossem uns pelinhos mesmo, vários risquinhos. A parte de dentro desses risquinhos, eu gosto de dar uma emendada. Pegar um pincelzinho maior e puxar para cima das tintas que estão aí. No caso, seria o amarelo ouro. Emendar um pouco esse sépia de fora, esse amarelo ouro. É o que eu tô tentando fazer aí, mas tá muito quente, a tinta tá secando muito rápido, quase não tá dando para fazer essa emenda. Tô só dando uma melhoradinha aí naqueles pelinhos que eu puxo e vamos pintar agora o corpinho dele. Essa região central, eu vou passar amarelo bebê novamente. Olha só essa parte de maior luminosidade. Vou passar o amarelo bebê e vou terminar com o amarelo ouro. Primeiro ponto, não esquece. A parte mais importante são essa emenda dessa tinta, para não ficar manchado. Então, você coloca o amarelo bebê, já vai pegando o amarelo ouro, fazendo essa emenda. Depois de feita essa emenda, você termina de pintar o bichinho. Tô colocando um toquezinho aí embaixo de amarelo cádmio. Vou colocar por essas regiões de maior sombra um toquezinho de amarelo cádmio. Mas também vou reforçar essa sombra, que esse amarelo cádmio já está aí entrando como uma sombra. Eu vou também reforçar essa sombra com um pouquinho de sépia. Olha só, nesses espaços assim, mais profundos, eu vou colocar um pouquinho de sépia. Esse patinho não é muito grande, não pegue pincéis grandes para trabalhar ele, principalmente esses detalhezinhos. Pincel 2, 4, pincel 0. Essa costurinha que tem nesses bichinhos, eu vou fazer uma marquinha como pelinhos, não vou fazer um risco, um contorno mesmo, aquele risco que a gente costuma fazer de contorno. Eu vou fazer, olha, como se fossem uns pelinhos. E vou tentar, claro, puxar um pouco essa tinta. No que der, eu vou dar uma emendada. Mas como essa tinta que a gente coloca assim, geralmente ela é bem pouquinha, às vezes nem dá tempo para eu puxar, tá realmente muito quente. E a tinta tá secando muito rápido. Eu vou fazer o contorno nesse bichinho por todo o corpinho dele. Mas esse contorno que eu vou fazer é da mesma forma. Sempre como se fossem aqueles pelinhos. Do lado de fora eu deixo ele mais riscadinho. E para a parte de dentro eu pego um pincel maiorzinho para dar uma unida às tonalidades que já estão aí pintadas. Olha só, vou sempre tentando puxar um pouquinho mais essa tinta. Nessa parte de cima, eu vou fazer a mesma coisa. Os risquinhos, como os pelinhos. Pelinhos esses que eu vou emendar a esse corpinho. E eu vou fazer a mesma coisa com o coelhinho, quando eu for pintar ele. Olha só, tô puxando um pouco esse sépia, desses contorninhos. E tô marcando um pouquinho assim, pelo corpinho dele, alguns lugares, algumas sombras com sépia, tá vendo? Alguns pontinhos, eu vou puxando aqueles lugares de maior sombra, vou puxando um toquezinho também de sépia. Essa outra asinha, eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar o amarelo bebê para o centro, vou terminar com o amarelo ouro, dando preferência a emendar logo essa tonalidade. Vou colocar, olha, uma porçãozinha de sépia por essa região de maior sombra aí em cima. E vou, claro, fazer aquele contorninho igual eu fiz no corpinho dele e na outra asinha.
Vou contornando com risquinhos, tá vendo? Vários risquinhos. É bom quando a gente consegue emendar um pouco essa parte de dentro, porque não fica muito pesado, fica algo mais agradável. Fica mais delicada a pintura. Coloquei o sépia e agora eu vou tentar puxar um pouquinho. Olha só, onde não secou, onde foi um pouquinho mais de tinta, eu estou conseguindo fazer essa emenda. Para os pezinhos, eu tô passando aí amarelo cádmio. Vou passar um pouquinho de caramelo nessa parte de baixo, essa parte de maior sombra. Amarelo cádmio e caramelo. Essa divisa aí, da lateral dos dedinhos, eu vou passando também fazendo um risquinho com caramelo, contorninho, deixando mais escurinho. E vou fazer o contorno do pezinho. O contorno do pezinho já é mais sério. Não vou contornar total, mais ou menos, mas de preferência não contornar ele inteiro. Tô dando uma puxadinha também, uma emendadinha nos lugares que ficou mais grosseiro. E olha só, lugares mais marcados e lugares mais suaves para esse contorno desse pezinho. O outro será também do mesmo jeito. A tinta tá um pouquinho dura e não tá ajudando muito. Precisa de uma gotinha de água. Quando você for fazer esses contorninhos, que tiver assim o pincel sem querer obedecer, coloca um pinguinho de água, que vai te ajudar bastante. Não coloque demais, porque se você colocar demais, essa tinta vai esborrar do desenho, vamos assim dizer. Ela vai se espalhar no tecido, manchando. Você coloca um pouquinho para ela ficar só um pouco mais cremosa, assim, mais líquida. Mais ainda cremosa. Olha só, tô dando uma arrumadinha nesses excessozinhos que acabam sobrando. E assim vai ficar os pés desse patinho. Tô só dando uma arrumadinha nos contornos, fica bem a seu critério. Se você quer ele todo contornado ou se você quer ele assim, com o contorno um tanto partido. Para essa cabecinha, vai ser a mesma coisa. Vou passar o amarelo bebê pela região central, a região de maior luminosidade, e vou terminar com o amarelo ouro, tendo cuidado de se preocupar primeiro com essa emenda das tintas. Depois, a gente se preocupa em terminar de encher o espaço, mas primeiro a emenda das tintas. Feita essa emenda, pronto, você pode terminar todo o seu desenho. Terminado, eu ainda peguei uma porçãozinha de amarelo bebê e espalhei por aí por cima para deixar melhor unida essas duas tonalidades. Veja que deu uma melhorada. Vou passar uma porçãozinha de amarelo cádmio por essa região de maior sombra e vou colocar também um toquezinho de sépia. Vou colocar nessa região aí de baixo, que eu não havia colocado, e vou colocar por perto do biquinho, por essa parte aí mais escurinha. Mas veja que é quase nada. Para esse risquinho dele que ele tem aí, eu vou só manchar um pouquinho, ó. Só uma manchinha mesmo. Vou dar mais uma espalhadinha para ficar bem suave. Eu quero só uma marquinha. Eu não quero tão marcado quanto na barriguinha. Essa marca de costurinha que tem nele, né? E vou contornar, gente, do mesmo jeito que eu contornei o corpinho, com risquinhos. Vou fazendo vários risquinhos, vou tentar dar uma emendada. Olha só, não vou fazer inteira porque tá secando muito rápido, vou logo dar uma emendada. E olha a parte de cima que eu deixei um pouquinho mais arrepiado e vou puxar mais ainda. Tô aqui experimentando pincéis, esse daí não tá funcionando muito bem,
Peguei esse outro que também não está funcionando muito bem, então eu vou para o pincel 0. Veja que não tá deixando riscadinho, porque a tinta de baixo já secou. E o pincel começa a não obedecer. Então, eu vou fazer com o pincelzinho 0 e a tinta um pouquinho úmida. Sabe aquela gotinha de água que eu falo para você colocar na tinta se ela não estiver obedecendo. Vou deixar esses pelinhos assim bem soltinhos aí em cima, bem mais marcadinhos. Você pode puxar vários, fica a seu critério. Agora os olhinhos eu vou encher com sépia mesmo. Vou encher totalmente de sépia. O de cá, ele fica um pouquinho maior que o de lá. É o do desenho mesmo, é normal ele aparecer assim. Pode pintar dessa forma. Vou colocar um toquezinho de branco, espalhar um pouquinho e depois vou colocar só um brilhinho. O olho é assim bem prático. Olha só, coloca 2 pontinhos de brilho em um, 2 pontinhos de brilho no outro. E é só isso. Agora, para esse biquinho, eu vou encher ele com caramelo, totalmente caramelo. Vou colocar um pouquinho de sombra nessa curvatura do biquinho dele. Olha só. E um toquezinho de amarelo bebê, para dar uma luminosidade por aí. O contorno que eu vou fazer aí será um contorno mais suave, aquele contorno partidinho também. Olha só, não precisa dar a volta inteira, para não ficar uma coisa muito agressiva. Quanto mais suave, melhor, tá? Quando se trata de desenho infantil, quanto mais você conseguir suavizar, melhor ficará. Agora, eu peguei um pouquinho mais de azul bebê e vou reforçar as partes de luminosidade do laço. Olha só, vou passar por essas regiões que já estava mais clara, eu vou deixar só mais forte, mais marcadinho. E vou passar por todas essas regiões que já tinha maior luminosidade. Cuidado para você não borrar, leva pouca tinta, só na quina do pincel. Pouca tinta eu digo que é sempre importante. Economiza mesmo tua tinta aí. Agora eu peguei o violeta cobalto e tô colocando uns pinguinhos em cima do lacinho, só do lado direito do lacinho. A parte de trás não coloquei. Vou encher o meu coelhinho com lilás seco. Enchi o corpinho dele todo com lilás seco. Agora eu peguei o marrom e estou colocando os pontos de sombra. Olha só, estou sombreando o meu coelhinho. Toda a região de sombra dele, eu vou colocando com o marrom. Não precisa levar tinta demais. Veja só que eu vou pegando toquezinhos de marrom e já é muito, porque o lilás seco, ele é uma cor bem suave. Quando a gente coloca uma porçãozinha de marrom pequena, já é o bastante, já mostra uma boa sombra, tá bom? Veja os pontos onde eu estou distribuindo essas sombras, essas separações da cabeça com o corpinho, dos bracinhos com o corpinho, as sombras embaixo do lacinho. Vou colocar também na separação dos pés e do corpinho. É importante que você observe os lugares onde eu estou colocando sombra, os lugares onde eu coloco luzes. Se você quiser pintar assim como eu estou fazendo, dessa forma que eu estou fazendo. Aí, olha, as sombras do pezinho, do mesmo jeito, coloquei em volta, separação de dedinhos. E o contorno para esse coelhinho será do mesmo jeito do contorno do patinho. A diferença é que eu vou estar usando para o coelhinho terra queimada no contorno. E no patinho eu usei o sépia. Olha só, vou fazendo todo o contorninho e vou depois puxar um pouquinho com um pincelzinho maior, né?
para dar aquela emendadinha nas tonalidades. E isso eu vou fazer por todo o corpo do meu bichinho. Pelos bracinhos, os pés, o corpinho. Estou arrumando esses pelinhos. Olha só, em cima desse pezinho, pode ser dos dois, pode ser de um. Você pode deixar um pelinho assim mais arrepiado. Marcar essa divisão dos dedinhos. E para a cabecinha, eu vou encher toda também com lilás seco, com exceção dessa parte de dentro da orelha e do focinho. Eu vou também sombrear com marrom. Olha só os pontos onde eu estou colocando o marrom. Não deixe a tinta aí solta, jogada de qualquer forma. Pegue um pincelzinho pequenininho, no máximo um 6, de preferência um 4, um 2, para você ir espalhando essas tintas. A orelha você também dá uma sombreada, eu vou dar uma sombreada na parte de cima e nessa parte de baixo central. Olha só. Na outra também vou sombrear lados contrários. Parte de cima e a parte de baixo central. Dê uma manchadinha nela também para não ficar assim muito sério, tá? Olha só. Passar um pouco mais, dar uma marcada. Depois, quando a gente faz o contorno, você não se preocupe se manchar muito, até porque é pelinhos, né? Você pode dar uma manchadinha, se dá o luxo, dá uma manchadinha por aí. Depois, quando a gente passa aquele contorninho, fica bem mais interessante. Aquela marquinha da costura, que eu tô colocando também só uma marquinha bem suave. E agora, gente, vamos começar a fazer o contorno dessa cabecinha. Eu vou fazendo esse contorno e aí em cima eu vou deixar uma concentração de pelinhos mais arrepiados. Olha só. Já tá bastante seco isso aí, tá ficando um pouquinho difícil de puxar a tinta, mas tudo bem, com paciência a gente consegue. Deixar esses pelinhos aí mais arrepiados. Maiores e mais arrepiados. Vou pegar um pincelzinho para dar uma puxadinha aí, olha. Dar uma emendada nessas tintas. Deixar um pouco mais sombreado. E vou fazer isso, esse contorninho, em torno de toda a cabecinha, de todas as orelhinhas, para a gente poder trabalhar essa região de dentro da orelha. Coloco, puxo um pouquinho. E agora, vamos pintar essa região aí de dentro. Eu estou enchendo ela com rosa bebê. Pegue um pincelzinho pequeno. Depois de você encher isso aí com rosa bebê, vamos pegar uma pequena porção de rosa escuro e vamos sombrear isso aí. Olha só, quase nada na quina do pincel. E eu vou espalhando principalmente para as laterais. O centro você deixe mais claro, as laterais você vai deixando mais escuro. Vamos fazer isso dos dois lados. Não se preocupe em deixar tonalidades iguais. As orelhinhas estão em posições diferentes. O desenho dentro dela está diferente. Se uma ficar mais clara, a outra mais escura ou igual, não tem problema. Agora, vamos fazer o contorno. Essa parte de baixo, eu vou puxar mais longo, esse terra queimada. E pelas laterais, a gente vai puxando curtinho, igual fez pelo corpinho e os demais contornos. Na parte de cima, a gente pode deixar uns pelinhos mais riscados, como fiz na orelha. Olha só. Vai puxando e essa região aí, você pode deixar uns pelinhos mais alongados. Você também pode dar uma unida nessa tonalidade na parte de dentro. As duas eu fiz igual. Essa parte do focinho eu enchi de branco. O nariz eu estou enchendo de rosa escuro.
Olha só, vou encher de rosa escuro. Vou dar uma manchadinha nessa parte de baixo das bochechinhas com rosa escuro. E vou colocar no nariz um pouquinho de rosa bebê para deixar uma luminosidade. Vou colocar um brilhinho também. O brilhinho, os pontinhos de brilho, eu coloco com o branco, tá? Umas marquinhas com o branco. Para os olhos, vou fazer o contorno dele também. Vamos fazer primeiro o contorno. Os olhos não tem problema, eles serão escuros, não tem importância. Esse contorno também vou fazer com o terra queimada, tá bom? Todo o contorno do coelhinho com terra queimada. Todo o contorno do patinho com sépia. Essa parte aí de cima, se você quiser, pode deixar mais riscadinha também. Não tem problema. E você pode também pegar o pincel e dar uma emendadinha nessa parte de dentro, a seu critério. Os olhinhos eu vou encher também com sépia, colocar uma luminosidade, um pouquinho de branco, espalhar. Depois de feita essa luminosidade, eu vou colocar uns brilhinhos. Espalhe bem isso aí e coloque uns excessozinhos, uns brilhinhos. Eu tenho colocado 2 para cada olhinho, 2 bolinhas. Agora, para o lacinho, eu vou encher ele todo com verde maçã. Depois de cheio isso aí com verde maçã, eu peguei o verde grama, para dar uma quebrada nessa tonalidade forte do verde maçã, e vou sair sombreando. Vou fazer os lugares, marcar os lugares de sombra dos dois lados. Vou deixar marcado escuro a parte de dentro do lacinho. Essa parte de dentro é mostrando a fita, né? Essa fita que desce. E veja que o verde grama deu uma apagada nesse verde maçã, que é bem forte. Agora, eu também vou colocar um pouco de sépia para essa sombra. Eu vou fazer o contorno com sépia. Fica a seu critério se você vai fazer um contorno total ou risquinhos partidos. Olha só, os lugares onde já está bem separados, você pode deixar partidos. Os lugares onde estão mais emendados as tonalidades, você pode deixar totalmente contornado. Vou colocar aí um toquezinho de sépia para aprofundar mais os pontos de sombra. Olha só, essa região aí da curvinha do laço. Essa parte também aí embaixo. Com o sépia, eu vou deixando separações mais marcadas e ainda mais discreta a tonalidade. Assim ficou o desenho para hoje. No próximo vídeo, nós terminaremos ele. Beijos e até mais!